Olá, sejam bem-vindos ao Viva Saúde, um novo programa que marca as comemorações dos 20 anos da TV Viçosa. Este programa é feito em parceria entre a TV Viçosa e o curso de Medicina da UFV por meio do programa Medicina Consciente. O Viva Saúde vai falar sobre saúde e qualidade de vida e tem como objetivo mostrar a você que nos assiste que a saúde física e mental depende dos nossos investimentos diários em cuidados e prevenção. No programa de hoje, vamos falar sobre a ansiedade. Considerada a doença do século, a ansiedade é um mal que afeta o mundo moderno, sempre correndo com muitos afazeres, informações e apelos. Não dá para fugir dela nos dias de hoje. Mas qual é o limite de normalidade nos níveis de ansiedade? Há muitas pessoas que sofrem deste mal com grandes prejuízos à saúde e à qualidade de vida e nem se dão conta disso. Para falar sobre ansiedade, nossa convidada de hoje é a psicóloga Aldalice Cavalieri. Alda, seja bem-vinda ao nosso programa. Vamos começar explicando o que é ansiedade. Qual é o comportamento típico de um ansioso que foge dos padrões normais, como a gente falou aqui, dessa correria do mundo moderno? Bem, primeiramente, a ansiedade ela realmente tem sido imensamente encontrada nos nossos meios e, como você bem colocou na abertura do programa, considerado o mal do século, não é? E todo comportamento que nos leva a imaginar ou a diagnosticar inicialmente, perceber um comportamento ansioso, é aquele comportamento inquieto, um comportamento de uma pessoa que não conclui as coisas que começa, muda de um assunto para outro, tá bem dentro do nosso cotidiano. São esses os comportamentos que a gente começa a encontrar. Uma insatisfação com o que faz, sabe? O que faz nunca tá bom, aquilo que começou a fazer não vai dar certo, a pessoa começa a desencadear alguns comportamentos, algumas consequências disso no dia a dia, às vezes alimentar-se mal, ou muito ou pouco, né? A gente tem casos de obesidade que são decorrentes de ansiedade. Às vezes nós vamos ver essas consequências no relacionamento, que são pessoas que não dão continuidade aos relacionamentos, interceptam as relações, né? Trocam de amizades, as pessoas já não servem mais para poder compartilhar as mesmas ideias, porque ela troca muito de ideia, a própria pessoa cria essa inquietação e ela não sustenta essa continuidade, não é? Que toda conversa precisa de ter um início, um meio e um fim. Assim as tarefas também. Não é? Mas todo mundo não é meio assim hoje em dia, não? Sim. Qual e é o quando limite você fala do limite, transtorno? Esse é um detalhe muito importante de todo mundo aprender a definir. Veja bem, a ansiedade num período de alfabetização numa criança, ela é importante existir. Porque é a ansiedade que provoca curiosidade, que busca o novo, não é? Então, o importante é saber dosar isto. Porque quando você quer o novo, quando você quer buscar alguma coisa para mudar, alguma inovação na sua vida, você quer fazer isso rápido, não é? Porque você espera que aquilo seja bom. Então, num processo de aprendizado, um certo grau de ansiedade é benéfico. Existe uma autora, uma pedagoga, né, que é a Madalena Freire, que fala isso com muita clareza, que inclusive no processo de alfabetização, o professor, os pais precisam também de identificar os seus graus de expectativa para permitir que a criança aprenda a ler, aprenda a desenvolver essas primeiras atividades escolares. No mundo do trabalho também, né? Porque Mesma essa coisa. ansiedade pelo novo, de estar sempre buscando reciclar, isso para os apelos do mundo de hoje é interessante. É interessante e necessário que a gente saiba dosar, porque paralelo a isso, a tantas oportunidades, nós também convivemos com muitos recursos que aceleram tudo para nós, não é? Então, há 20 anos atrás, a gente não tinha o ingresso da informática na nossa vida como a gente tem hoje. A informática, ela é um recurso importantíssimo, ninguém vai conseguir mais ficar sem usá-la,
mas ela tem uma ação contribuinte na ansiedade. É um gerador de ansiedade. Com certeza. Porque quanto mais você busca, mais opções ela te oferece. Não é? E a gente fica sempre muito dependente, assim, tá sempre abrindo e-mail, abrindo rede social, tá sempre querendo uma novidade, alguma coisa, né, que gera uma ansiedade e desfoca a gente do que é o cotidiano, né? Hoje nós já escutamos, Leia, as pessoas relatarem que perdem muito rápido a objetividade quando estão diante do computador. Porque você vai ao computador para buscar uma determinada informação, mas você chega ali, você encontra um universo à sua disposição. Então é muito difícil você ficar focado naquela busca que você foi fazer inicialmente. Mas como é que eu identifico a existência de um transtorno de ansiedade? O que é esse transtorno que foge dessa coisa do dia a dia? Então, o transtorno, nós vamos perceber quando esse grau de ansiedade ainda indeterminado, ainda indefinido, essa inquietação, essa agitação, começa a gerar interferências na sua produção geral. Todos nós temos uma rotina a cumprir, né? Nós temos os horários regulares, nós temos as escolas com os horários a cumprir, o trabalho com os horários a cumprir. De um modo geral, as pessoas processam o comportamento desse modo. E o transtorno, ele pode começar a ser observado exatamente através da nossa rotina, porque nós começamos a minar esse desconforto, essa agitação, exatamente nas coisas que a gente faz no dia a dia. Então não é uma reação, um comportamento que muda tão difícil assim de perceber. Mas como assim? Né? Dá um exemplo. Olha, por exemplo, nessa relação com informática, com internet, por exemplo. Nós vamos ver, então, estudantes que usam muito o computador, né? Você usa para consultar porque você tem um trabalho para desenvolver, tá? E à medida que você vai fazer a sua consulta, você entra no computador, acessa seus dados iniciais, mas dali você já muda para outra coisa. Ah, lembrei de olhar isso. Será que fulano me respondeu o e-mail? Quem será que botou foto no Facebook? Tá? E aí aquele objetivo inicial vai ficando para trás e ela vai acumulando atividades atrasadas. Tá? Ela vai acumulando situações, deveres, compromissos que ela está postergando, que ela não está cumprindo em tempo hábil. E ela tem uma rotina, essa pessoa tem atividades, tem horários. Tá? E isso gera mais ansiedade, claro, porque ela não consegue cumprir com o que ela tinha que fazer. Então, esse desconforto, né, de que eu estou atrasada, fulano já fez, eu ainda não fiz, ou eu tenho que entregar esse material até dia tal, e eu ainda estou na metade, isso começa a gerar um desequilíbrio na sua produção regular. Mas, por exemplo... Porque você começa a conviver com uma sensação de incompetência, sabe? De menos-valia, é porque eu não estou sabendo fazer, porque eu sou ou porque eu sou atrasado, porque eu não estou dando conta. Mas ela não tem, nessa hora, o discernimento para perceber que eu estou indisciplinado. Sabe? Essa pessoa demora mais a se dar conta da sua indisciplina pessoal. Isso acontece em criança, adolescente, em adulto, todas as... Um adulto que foi uma pessoa focada, centrada na adolescência, pode virar um ansioso na vida adulta? Olha, há chances, né? O desenvolvimento de uma pessoa centrada, desde a infância e adolescência, pode ser um comportamento preventivo a outros distúrbios, ansiedade, outras alterações. Mas a nossa vida muda todos os dias, não é? E mesmo aquela pessoa que foi muito centrada, muito disciplinada, se ela, num determinado momento da vida, ela convive com alguma coisa que que abalou a sua rotina, abalou os seus relacionamentos, tirou-a daquele ritmo que ela tem regular, isso pode gerar um comportamento totalmente oposto, não é? Então, a ansiedade gera sofrimento para a pessoa. Ela gera essa sensação de desconforto em relação à vida. É isso que identifica o transtorno? Por que as pessoas vão para a terapia, para o psicólogo,
para tratar de ansiedade? É porque gera sofrimento? Gera sofrimento. E as pessoas vão para a terapia, procuram um psicólogo. É bom quando procuram um psicólogo primeiro, né? A psicologia deve ser o primeiro serviço a ser procurado para avaliar essa condição. Te explico por quê. Tem parâmetros de avaliação? Para medir grau de ansiedade, para ver se é patológico? Existem instrumentos na psicologia que a gente pode aplicar, testes, medidas de avaliação para você verificar o grau de estresse, o grau de ansiedade, graus de depressão. Inúmeras tabelas a gente trabalha com elas, tanto para a criança como para o adulto. E o que eu estava falando? Que quando o primeiro profissional que esse paciente deve procurar diante de um desconforto assim é o psicólogo. Por quê? Nós temos condições de ouvir mais tempo esse paciente, temos condições de avaliar um pouco mais a história familiar desse paciente, né? Nós temos uma oportunidade de discutir com essa pessoa esses dados, de modo que, se ela for procurar um medicamento, se for necessário encaminhar para um médico, nós vamos fazer isso. E às vezes não se trata de uma condição que necessita medicamento. Sabe, a prova disso vou te dar um exemplo. Há pessoas que chegam ao consultório e discutem assim a situação delas durante aquele período ali de 50 minutos, 1 hora, e quando voltam numa segunda consulta, falam assim: você não sabe como que eu melhorei. Nossa, mas eu tô ótimo, eu melhorei demais de ter vindo aqui da primeira vez. Eu falei: por quê? Porque ela criou um espaço para falar disso, sabe? E o consultório de psicologia permite isso para o paciente. E a partir dessa criação desse espaço, dessa oportunidade, ela passa a refletir, a olhar a vida dela com um pouco mais de atenção? Isso, exatamente. Ela começa a rever, né, esse panorama que se criou na vida dela. E esse desconforto que está gerando. Isso, né? E com a oportunidade de um paciente, de um profissional que vai assinalando para esse paciente, ajudando esse paciente a encontrar esses caminhos que ele fez, sabe? Então, ele cria condições, espaço, e até porque o nosso trabalho, ele tem uma rotina de um atendimento semanal, sabe? Então, há momentos que as pessoas precisam de mais um atendimento, né, 2 vezes na semana, num início de atendimento. Mas a rotina recomendada é de um atendimento semanal, sabe? E isso pode atender e contribuir esse espaço para que ela possa se organizar semanalmente para se observar, para relatar o que aconteceu de novo, o que ela está necessitando agora. Para se modificar, inclusive. Isso. Aldalice, nós vamos para um pequeno intervalo. Viva Saúde faz um intervalo rapidinho, mas volta já, um instante só.